Olá, irmãos. Saúdo vocês com a paz de Cristo, né? Os irmãos do meu canal. Tô postando esse vídeo aqui em resposta a alguns comentários de uma postagem onde eu emiti minha opinião, tá? A postagem não é minha, é de um grupo, né? De um grupo cristão do Facebook. E as pessoas responderam a mim. Eu não vou colocar aqui a foto das pessoas, vou citar o nome, mas não tem como saber quem são as pessoas se não tiver fotos, né? Vou citar os nomes, ler os comentários e respondê-los, né? Até porque isso não é ofensa, isso é liberdade de expressão, né? São opiniões, né? Vocês expressaram a de vocês, eu vou emitir a minha, né? Bom, a postagem ela consiste no seguinte: as pessoas do mundo questionando se os jovens cristãos se divertem ou não, porque eles não se divertem, né? Ai, grande preocupação. E, como consequência, neste vídeo corta para alguns jovens cristãos pulando ao som de uma música eletrônica, né? Música de rave. Aparentemente ali, pelo que a postagem sugere, são cristãos, né? Pulando ali. Pois bem, então eu comentei o seguinte: desde quando isso deve ser provado ao mundo? A preocupação do cristão é levar o evangelho de Jesus para que o mundo se arrependa de seus pecados e não se preocupar com o que o mundo pensa, se cristão se diverte ou não. Essa foi a minha opinião, tá? Rodrigo Oliveira, ele comentou verdade, né? Verdade, ele só colocou isso. O Gerson, nosso amigo Gerson aí, não conheço, mas estou o tratando como amigo, colocou o seguinte: você está certo, porém você é o tipo de cristão chato que gosta de cortar o barato das pessoas. De cortar, né? Pois bem, esta é a primeira resposta a mim e de fato a mais contraditória. Pois ao passo que ele diz que eu estou certo por quê? Porque eu estou falando a verdade, não é? Pela opinião ali que eu coloquei. Eu sou chato por defender a verdade da forma correta. É isso que ele está falando no comentário dele. Completamente contraditório, mas tudo bem. Então o que eu sugiro ao irmão Gerson aí, tome uma posição, querido. Tome uma posição, tá? Ou defende a verdade, ou é chato por defender a verdade. Entende? Ou tu aceita a verdade ou tu não aceita a verdade. Porque o papel de defender a verdade começou com Cristo, discorreu pelos apóstolos, pelos pais da igreja, e tomamos esse exemplo até os nossos dias de hoje. Então, se é ser chato por defender a verdade, você está chamando estas outras pessoas de chatas também, tá bom? A Camille, nossa amiga Camille, comentou algo que sinceramente eu não consegui compreender, tá? Vou ler da forma que ela colocou. Muitas bocas se batem, falando que os jovens estão perdendo a juventude na igreja, que apenas postam vídeos sobre nós se divertimos, e está errado. Que eu saiba, isso não está na Bíblia, tá? Não está na Bíblia que é errado se divertir. Mas qual a Bíblia, irmã, que você tem que diz que a preocupação do jovem cristão deve ser mostrar ao mundo que ele se diverte? Isso não existe. Isso não existe. O foco central do Evangelho é pregar a palavra de Cristo, os ensinamentos que vão levar as pessoas do mundo ao arrependimento dos seus pecados. Que vai fazer com que as pessoas considerem, com que as pessoas reflitam sobre suas próprias ações, sua própria vida e reconheçam que estão em erro e precisam de salvação.
O papel do jovem cristão não é se preocupar com a opinião do mundo, se o mundo acha que ele se diverte ou não, tá? Temos exemplo de jovens que seguiram esta linha do que eu estou falando? Temos. Inclusive é o primeiro jovem cristão da história da igreja. O primeiro jovem cristão da igreja, ele teve por nome Estevão. Leiam Atos 7 e Atos 6, né? Melhor dizendo, leiam Atos 6 e leiam Atos 7, que é o texto descritivo da história de vida e do martírio de Estevão. Estevão foi o primeiro jovem cristão, tá? E como exemplo, o que ele nos deixou? Qual foi a essência da mensagem da sua própria vida? Estevão, simplesmente, além de ser o primeiro mártir, o primeiro jovem da igreja, ele foi o primeiro mártir. Exatamente. O primeiro mártir de Cristo, primeira pessoa que deu a sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor à igreja, foi justamente um jovem. Que a sua preocupação não estava ao entorno da sua diversão, da sua descontração, do seu entretenimento, pois ele estava muito mais preocupado em pregar o evangelho para a salvação daqueles que não creram ainda, justamente daqueles que o apedrejaram, para que os mesmos tivessem a transformação por meio da verdade de Cristo. E não preocupado se eles que estavam apedrejando ele estavam preocupados se ele estava se divertindo. Ou se ele estava preocupado se ele ia arrumar uma namorada ou um namorado, porque hoje a grande preocupação da massa evangélica jovem é arrumar um namorado ou uma namorada. Se empregassem tanto empenho na pregação do evangelho como empregam empenho para arrumar um namorado e uma namorada, seríamos a nação mais evangelista do mundo. Ah, mas o Brasil tem 86% de cristãos. O Brasil converge em 86% de cristãos. Cristãos nominais. Cristãos que não sabem nada de Bíblia. Cristãos que se tu perguntar o que leram da Bíblia, se leram apenas um salmo ali, a página, aquele costume, né, de deixar a Bíblia aberta, como se fosse um amuleto ali, né, para abençoar a casa, no Salmo 91, né, a sombra do esconderijo do Altíssimo, né, a página ali tá amarela, enquanto as outras estão branquinha e nova, né, a pessoa sequer leu o Salmo 91. Então esta é a preocupação do jovem, arrumar um namorado ou se divertir. Enquanto que as heresias crescem dentro da igreja, o oba-oba, o mundanismo cresce dentro da igreja. Os Nadabs e Abiús estão se proliferando, levando o profano junto ao que é santo. Só que Deus está levando ainda pela sua misericórdia. Não está fazendo o que fez a Nadab e Abiú, que misturaram ali o fogo profano ao lugar santo. Tá? O evangelho não consiste nisso, tá? Neste oba-oba que é hoje. Ai, eu vou me divertir, eu tenho que provar para o mundo que eu me divirto, que eu sou um cristão e que cristão se diverte. O cristão é aquele que vai julgar as obras infrutíferas do mundo, não coligando-as a ele mesmo, mas sim se separando e mostrando que aquilo ali é errado. Ai, do que você está falando? Efésios 5, capítulo 5, versículo 11. Não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as.
Ai, cristão não pode julgar, só Deus pode julgar. É mesmo? Ali fala para condenar. Como é que a gente pode condenar algo sem que antes passe por um processo julgativo? Então, isso não tá certo. Não tá certo. Aí mostre na Bíblia que é errado se divertir. Me mostre na Bíblia que esse tem que ser o foco do cristão. Me mostre, tô aqui esperando. Tá? A Esther, você prestou atenção no contexto, mas não no conteúdo. Se o conteúdo não é o contexto, então eu não sei o que é. A questão é, Jesus disse: chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Eu acho que o crente deveria se divertir. Além disso, Deus nos deu uma vida para viver aqui na terra. E temos que aproveitar isso, pois diversão é estar com pessoas que te levam para mais perto de Deus. Se divertir não é errado. Se divertir trazendo o mundo para dentro da igreja. Essa que tem que ser a diversão da igreja, do cristão. A diversão do cristão é se alegrar entre os cristãos nas boas novas dadas pela palavra de Cristo. Isso é o que a Bíblia fala neste período neotestamentário todo. O se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, você que está descontextualizando. Porque ali está falando na missão de evangelizar. De ir até as pessoas que não foram transformadas pela verdade do Evangelho de Cristo. Então, para que você evangelize os que estão chorando, você vai ser participativo daquela dor para levar a verdade do Evangelho, para levar as boas novas do reino. E os que se alegram, você vai também se alegrar. Da mesma forma que Paulo falou, aos judeus me fiz judeu, aos gentios me fiz gentil. É a mesma coisa. Tá falando apenas em evangelizar, não em ficar pulando com o dedinho pro alto. Vocês devem estar me julgando, né, por causa das minhas tatuagens, né? Eu já fui um jovem mundano, né? Já fui um jovem do mundo que pensava justamente que para mim estar na igreja eu precisava ser atraído, eu precisaria ser atraído para dentro da igreja. Quando o que deve nos atrair, o que deve nos mover pelo amor até a igreja deve ser o caráter e a pessoa de Cristo. Unicamente. Você deve estar na igreja, querido, por Cristo. Eu devo procurar a igreja, o corpo de Cristo, por Cristo, por amor a Cristo. Ok? E façam como Estevão. Estevão não precisou, né, de um subterfúgio ali para se sentir, para sentir amor pela igreja, para não se distanciar da igreja por ela ser monótona, por ele não poder se divertir, não poder dançar, não poder pular. Não. O amor de Estevão pela igreja, pelo corpo de Cristo, fez com que ele desse a sua própria vida, pois a história da cristandade ao longo da história desde Cristo, os apóstolos, os pais da igreja, né, a igreja medieval, a história do cristianismo, ela é fundada sobre um alicerce de sangue, começando pelo sangue de Cristo, discorrendo pelo sangue dos apóstolos, pelo sangue dos pais da igreja, inclusive por muitos cristãos que vivem hoje no Oriente Médio. Será que lá no Oriente Médio eles estão preocupados, os jovens cristãos, eles estão preocupados no oba-oba, em se divertir? Eu tenho que me divertir, eu tenho que me divertir, eu tenho que mostrar para o mundo que eu me divirto. Né? O mundo tá achando que eu não me divirto, que eu sou um cristão, que eu sou monótono. Não, eu tenho que mostrar pro mundo que eu me divirto. Lá no Oriente Médio, eles estão preocupados em gravar na mente, né, memorizar a Bíblia em seu pleno conteúdo. Por quê? Porque lá é proibido a leitura bíblica. Lá, para que você possa continuar lendo a Bíblia, você vai ter que escolher a leitura bíblica ou a sua vida.
ou a sua liberdade. Lá a preocupação deles é esta. Não ficar no... É isso aí, irmãos. Tá? Então eu quero deixar aqui para vocês uma palavra. Tá lá em Mateus 16, do versículo 21 ao versículo 27, que Jesus diz: todo aquele que quiser me seguir, abnega-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. O evangelho, o cristianismo consiste em nós abnegarmos a nós mesmos, ou seja, negar as nossas próprias vontades, as nossas próprias inclinações da carne, do coração para as coisas do mundo, para o que enche os nossos olhos ao nosso bel prazer, e seguir a Cristo pela verdade de Cristo, pelos valores de Cristo e não pelos nossos. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Não tomem as minhas respostas por mal, tá? Mas apenas por resposta em amor a vocês. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Espero que tenham assistido até aqui.